Evangelho de Mateus 13, 24, diz-nos assim: Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou-se espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O Senhor quer que tiremos? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Verso 30. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no, e em feixes levem para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Agora pula lá para o verso 36. Jesus ele explica a parábola do joio. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, por esta manhã bonita que o Senhor nos concede. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa. Pelo privilégio que temos, ó Deus, de abrirmos as nossas Bíblias, a tua palavra, e meditarmos, ó Deus, através dela. Fala, ó Deus, aos nossos corações nesta manhã. Continue nos falando. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Ultimamente, nós olhamos para a nossa capital federal, ultimamente com mais frequência, mas acredito eu, o próprio arquiteto, a pessoa que arquitetou Brasília, não sei se é uma frase dele, mas ele disse que se ele soubesse que Brasília seria o que é hoje, ele não teria feito em forma de avião. Você já ouviu essa frase? Mas ele teria feito em forma de camburão. Para quem não conhece Brasília, Brasília é feita, chama plano piloto, é em forma de uma aeronave, de um avião. Ultimamente nós temos olhado para a nossa capital federal e nos surpreendemos com aquilo que vemos e ouvimos vindo lá de Brasília. No ano de 2004, eu acho que é mais ou menos essa data, 2004, 2005, foi deflagrada um esquema de corrupção muito grande. Não sei se você se lembra, que era o Mensalão. E vocês estão lembrados que a mídia, de uma forma maciça, voltou-se para Brasília e toda a nação, e nós pudemos acompanhar aqui de fora todo aquele esquema de corrupção que foi o Mensalão. Mais recentemente, talvez 10 anos depois, dizem que é um pouquinho antes, mas lá pelo ano de 2014, eu acho que é 2014, 2013, 2014, foi desmantelada uma operação chamada Lava Jato. E, por incrível que pareça, é uma operação em andamento até hoje pela Polícia Federal. E o nome é muito apropriado, que está lavando tudo, não é mesmo? Mas nós, como brasileiros, distantes até mesmo de Brasília, daquele contexto político, nós olhamos para essas coisas e falamos assim: o mundo está perdido. Aonde isso vai parar? Todas as vezes que começa o jornal e fala sobre Lava Jato, eu já fico meio apreensivo. Quem será?
O que será que foi desmantelado? Qual é a bola da vez agora? Nós olhamos então para a nossa capital e falamos assim, não tem jeito. Quantas coisas estranhas, esquisitas acontecem, é dinheiro sendo escondido dentro de mala, em apartamentos, roupas íntimas. Nós olhamos para isso e pensamos, quanta coisa curiosa e esquisita acontecendo no nosso país, quando nós pensamos nos nossos governantes e pensamos na política. Agora, meus irmãos, qual é o nosso sentimento quando nós olhamos para a igreja? Eu não estou falando da primeira igreja de Cachoeiro, eu estou dizendo da igreja de um modo geral. A igreja universal, não universal do reino de Deus. A igreja universal sobre a terra. Qual é o raio-x que nós fazemos da igreja nesse tempo? No ano de 2019, o primeiro domingo do ano. Você sabia que existem pessoas no seio da igreja, dentro das igrejas, que elas não tomam uma decisão mais séria de se tornarem membros da igreja? Elas são seguidoras de Jesus, são convertidas, possuem um relacionamento íntimo com Deus, com Cristo, são obedientes, são contribuintes, mas elas não dão um passo para o batismo, porque elas percebem muitas coisas estranhas dentro da igreja. Eu já conheci pessoas assim, olha, eu não vou tomar esse passo importante, não vou me tornar membro, porque a igreja é assim, um tanto quanto misturada. Como é que nós ficamos quando nós olhamos para dentro da igreja, para as igrejas, a igreja cristã hoje no mundo? O reino de Deus é algo espetacular, é grandioso, sem limites. E a igreja, nós somos uma espécie de vitrine para esse reino. Há alguns que dizem que a igreja é o reino de Deus. Não, a igreja não é o reino de Deus. Nós somos a vitrine deste reino. Nós somos o cartão de visita deste reino. Mas e quando as coisas esquisitas acontecem dentro da igreja? As coisas estranhas acontecem dentro da igreja? Certa vez eu estava ouvindo um pastor pregar e ele estava contando um testemunho pessoal. E eu nunca mais esqueci porque eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte, chegou no final do mês, a igreja foi fazer o pagamento do seu salário. E ele dizia que naquela igreja o pagamento era feito em espécie, em dinheiro. Ele se dirigia até a tesouraria e ele recebia em dinheiro. E ele disse que pegou aquele envelope e no dia seguinte foi na agência bancária dele para fazer o depósito daquele dinheiro. E para surpresa daquele pastor, o caixa falou, ó, tem 4 notas de R$50 falsa. Aí ele ficou meio assim, ficou pensando, será que eu comento isso com o tesoureiro? Irmãos, segundo ele, no mês seguinte a mesma coisa. Não sei, não me lembro qual a quantidade de nota falsa, mas ele falou que tinha dinheiro falso também no envelope. E eu aqui, pensando, pecador, né? Nossa, a gente costuma pensar demais. Eu fiquei imaginando, é óbvio, que a pessoa não contribuiu com dinheiro falso. Nós não podemos acreditar nessa possibilidade. Nós não podemos pensar. Mas eu, indo um pouco além, eu fiquei imaginando aquele irmão indo com o envelope. E pensando, querendo enganar quem? Se realmente ele estava contribuindo, se ele sabia que estava contribuindo com dinheiro falso, querendo enganar quem? É bem possível que você tenha uma Bíblia aí junto com você, e esse exemplo, eu estava até conversando essa semana com uma irmã aqui da igreja sobre isso. É bem possível que você tenha uma Bíblia muito bonita. Você juntou dinheiro e comprou a Bíblia Estudo Genebra. Conhece, pastor? É uma Bíblia grande. Eu tenho ela, não dá nem para carregar. Você anda assim com a Bíblia. Mas ela é toda dourada, muito bonita. Eu acho que foi escrita por Calvino até. Cara pra caramba. Eu gosto de Bíblias de estudo. Lançou, eu faço um esforço, vou lá e compro a Bíblia. Mas é possível que o irmão traga a Bíblia para a igreja, muito bonita. E por um lapso, esqueça a Bíblia no banco da igreja.
Quem nunca esqueceu a Bíblia no banco da igreja? E por acaso passa o irmãozinho perto e olha a Bíblia e diz assim: puxa, que Bíblia bonita, eu acho que eu vou levar para casa. E ele leva a Bíblia para casa. Irmãos, eu fico imaginando esse irmão, no seu momento de devoção, a sós com Deus, lá na sua casa, no seu quarto, abre a Bíblia que não é dele, e ora: ó Deus, fala ao meu coração, com a Bíblia roubada. O nome do proprietário está ali. Não é estranho isso? É esquisito, não é mesmo? Mas são situações que não são tão difíceis e tão complicadas de acontecerem quando nós tratamos de pessoas, até mesmo no ambiente da igreja. Nós olhamos para Brasília e ficamos assustados. Mas, irmãos, eu digo com toda clareza e certeza, o que mais tem gerado desgaste na liderança não é as coisas de Brasília, são as coisas que acontecem na igreja. O que mais a mim gera desgaste são as coisas da igreja. Jesus, ele começa a contar, então, essa parábola. Aí no capítulo 13, eu peço que você acompanhe, se você tiver com a sua Bíblia. Jesus, ele contou essa parábola dizendo que um homem, ele semeou em seu campo trigo. E que durante a noite, de madrugada, escondido, veio o inimigo, no meio da plantação do trigo, semeou o joio. Jesus vai explicar a partir do verso 36 que quem semeia a boa semente é ele mesmo. Jesus é quem semeia a boa semente. E quem veio à noite é o diabo. Jesus, ele havia no mesmo dia contado, nesse mesmo dia ele contou a parábola da semeadura. Um pouquinho antes, Jesus conta a parábola do semeador. E a parábola do semeador fala sobre resistências internas ao reino de Deus. Resistências que estão presentes no coração das pessoas. Coração endurecido, a palavra de Deus. Coração ocupado demais com as coisas da vida, que se esquecem das coisas de Deus. Decisões importantes que são tomadas sem profundidade, decisões que não são tomadas baseadas na vontade e na palavra de Deus. Jesus vai dizer na palavra do semeador que o mau coração dentro do homem impede que a pessoa cresça e que produza frutos para o reino de Deus. Mas essas são dificuldades internas, são dificuldades pessoais dentro do homem. Jesus, aqui na parábola do joio, ele vai falar sobre agora dificuldades externas, dificuldades que acontecem externamente. É alguém que vem, é alguém que chega à noite no campo onde o trigo foi semeado e ali semeia o seu joio. No grego tem a palavra cisânia. Uma planta, quando ingerida, ela provoca muito enjoo, segundo depoimentos, muito enjoos, tonturas. Em alguns casos pode levar até a morte, dependendo da quantidade que o joio é ingerido. Esse é o trabalho do inimigo. Esse é o trabalho do diabo. Ele olha assim e diz assim: já que eu não posso arrancar o trigo, eu semeio o joio. Já que eu não posso acabar com aquelas pessoas que estão ouvindo a mensagem de Cristo, já que eu não posso impedir o Filho de Deus de realizar a sua obra no mundo, na sua igreja, então no meio da sua obra eu vou produzir alguma coisa que é muito semelhante àquilo que ele está produzindo. No meio da sua igreja eu vou colocar a minha imitação. É assim que o inimigo faz. Porque o joio, meus irmãos, ele é muito parecido com o trigo. O joio é muito semelhante. Quando ele começa a crescer, as semelhanças são muito grandes. E é na hora que o trigo cresce, os produtores vão dizer, na hora que ele emboneca, não é assim que eles dizem? É que nós podemos observar claramente a diferença de um para o outro. A espiga do joio é mais fina. Não tem expressão de vida, não tem expressão de abundância, enquanto o trigo é uma expressão de vida, pesado.
uma alegria. O joio é raquítico, triste, sem força. É nessa hora então que o joio é percebido no campo, é percebido com facilidade. Jesus disse o seguinte: vocês vão conhecer as pessoas pelo quê? Pelos frutos que elas produzem. Jesus nos ensina nessa parábola, e aqui está a grande questão da parábola do joio e do trigo. Jesus vai nos mostrar a impossibilidade, a absoluta impossibilidade de impedirmos esta mistura dentro da igreja. Jesus está dizendo que é impossível impedirmos o crescimento dessas duas plantas. É na igreja, na vitrine do reino de Deus, que o inimigo coloca então a sua imitação. Aí os servos daquele senhor chegam para ele e dizem o seguinte: Senhor, gostaria que nós arrancássemos o joio do meio do trigo? Qual é a resposta daquele senhor? Não. Não. Irmãos, como nós gostaríamos de arrancar? Não é mesmo? Como nós gostaríamos de arrancar? Como nós gostaríamos de ter aquela autoridade moral e espiritual diante do mundo para arrancar o joio? A história vai nos mostrar que não temos. Você sabia que os piores erros cometidos na história foram em nome de Cristo? As cruzadas é uma prova disso. Há ainda hoje um grande ressentimento no mundo árabe em relação às cruzadas. Era a tentativa de se impor a fé cristã goela abaixo, a força da espada, pelos lugares onde Jesus passou, por onde ele andou. Eles pegavam o indivíduo e, olha, está com Cristo? Não, espada. Tentativa de purificação de espaço. Tentativa de impor a fé cristã. É mais ou menos aquela ideia de nós colocarmos para fora os homens sem fé e estabelecermos um espaço de homens de fé. De homens com toda essa integridade moral e espiritual. É a tentativa de purificação, de estabelecermos um domínio que seja claramente cristão nos seus valores e na sua forma de agir. Agora, meus irmãos, por que o Senhor disse não? Por que ele falou não arranquem? Há três questões, há três razões pelas quais o Senhor disse não. A primeira delas, ele disse não para que na tentativa de retirar o joio, o trigo não viesse junto. Às vezes, falta para a gente, no lidar com as pessoas, essa habilidade. Jesus disse que faltava para a igreja essa habilidade, a maneira de se fazer esta operação. Naquela época, as pessoas que trabalhavam no campo, elas sabiam que uma defesa do joio era entrelaçar as suas raízes nas raízes do trigo. Olha que coisa fantástica. As raízes do joio eram mais profundas que as raízes do trigo. Certamente na hora de você puxar o joio, lá vinha o trigo junto. Não haviam condições de se fazer essa operação. Eu fico imaginando que se algum trigo estivesse um pouco atrasado no seu crescimento, ele facilmente seria confundido por um joio, pequeno ainda. Essa é a dificuldade que nós temos hoje de separar pessoas, de dizer quem é quem, e deste lado quem é bom e deste lado quem não é. Quem é sincero e quem não é. Quem de fato é cristão e quem não é. Olha que dificuldade nós temos. Meu amigo, se você ainda não tomou uma decisão diante da igreja, diante de Cristo, de servi-lo em sua igreja, aonde você cresce espiritualmente, aonde você bebe semanalmente da palavra de Deus, se você não tomou essa decisão ainda, porque a igreja é misturada, porque existem pessoas na igreja que dão um mau testemunho. Eu quero dizer para você que o que está acontecendo hoje, não só lá em Brasília, mas na igreja, Jesus disse que seria assim.
Jesus nos falou que seria dessa forma. Agora, Jesus, ele não nos autorizou a tentativa precipitada, desastrada de separarmos pessoas, porque o grande assunto dessa parábola é sobre separação de pessoas. Há uma convivência do mal com o bem. Irmãos, há uma convivência do mal com o bem dentro de nós mesmos. Há essa convivência dentro de nós mesmos. Mesmo nós que seguimos a Jesus, que somos fiéis a Ele, filhos de Deus, temos os nossos dias de joio. Quem nunca teve um dia de joio? Um dia que mais parece que somos filhos de um outro, Jesus vai dizer, filhos do diabo. Quem nunca teve um dia de joio? Nós temos que tomar muito cuidado, porque aquilo que nós tentamos arrancar de dentro do outro, pode encontrar espaço e nascer dentro de nós. Jesus, ele falou muito sério, tenham cuidado. Vocês não têm condições de desenvolver essa tarefa. Nós não temos todas as informações. Nós não conseguimos ver dentro das pessoas, nós não temos esse escrutínio, nós não temos essa habilidade. Jesus, ele disse, não julgueis. Vocês não possuem todas as informações. A tarefa da igreja é plantar trigo e não arrancar o joio. Às vezes nós ficamos tão confusos tentando arrancar o joio, e precisamos, e esquecemos da tarefa principal no reino de Deus, que é plantar o trigo. O Senhor não autorizou que eles arrancassem o joio, porque o trigo certamente viria junto. Em segundo lugar, o Senhor não autorizou os empregados a fazerem essa separação, porque mesmo o joio seria útil ao seu proprietário. Era comum na Palestina, naqueles dias, que o trabalho da separação do joio e do trigo fosse feito, sabe por quem? Pelas mulheres e pelas crianças. Por crianças. Não era assim um trabalho muito fácil de ser feito. Mas à medida que o trigo estava crescido e o joio não apresentava de uma maneira abundante como o trigo, até mesmo uma criança, num trabalho simples, poderia identificar quem era quem. O trigo, com as suas espigas abundantes, curvado pelo peso dos seus grãos, e o joio era uma palha seca, uma ervilhaca. Sabe para que eles faziam com isso? As crianças amarravam aquilo em feixes e levavam, sabe para onde? Para o fogo. O fogo precisava desse tipo de combustível. O fogo precisava desse estupim. Você chegava com o joio perto do fogo, pegava mesmo. Imagina, palha seca. Era assim que funcionava o joio, é para isso que servia o joio, ele era servido nos fogões. As pessoas usavam nos fogões. Agora eu pergunto uma coisa para você. É racional você jogar fora o privilégio de estar na casa de Deus? De servi-lo na igreja, no seu reino? De ser uma bênção na casa de Deus, porque há joio no campo? É racional? É racional você perder o privilégio de ser um servo fiel, porque existem cristãos falsos? Porque existe joio no meio do trigo? É racional você anular para efeito de decisão pessoal a realidade de que há cristãos verdadeiros, ainda que imperfeitos, mas que são seguidores verdadeiros de Jesus? É racional declarar a igreja como obra nula e sem efeito, sem razão de existência, porque há joio no campo? Esse é um momento como se Deus nos provasse. Agora eu quero ver até onde vai a sua persistência. Esse envolvimento que você declara todo ter comigo, esse relacionamento que você diz ter comigo,
Os propósitos que você diz ter comigo, você vai deixar de ser assim, porque há joio no meio de vocês? É racional isso? Aonde está a sinceridade dos seus propósitos? Por que você prefere considerar como peso das suas decisões o joio no meio do trigo? Se você de fato é trigo, por que você faz isso? Coloque em xeque o serviço na casa de Deus. O Senhor quer nos provar, irmãos. E isso pode ser uma prova dele. Até aonde vai a sua fidelidade? Você estando do lado, não estou falando a pessoa que está do seu lado. Mas tendo um joio tão próximo de você, até aonde vai a sua fidelidade para comigo? E em terceiro lugar, o proprietário não autorizou a retirada do joio, porque um dia o Senhor mesmo vai resolver esse problema. O texto vai nos dizer que Deus mesmo é quem vai resolver esse problema. Meus irmãos, vai chegar o grande dia da colheita. Amém? Amém. Vai chegar o grande dia da colheita. Vai chegar o grande dia em que Paulo vai dizer à igreja dos Romanos que a natureza geme, que a natureza sofre, como se estivesse sentindo dores de parto, aguardando o dia da manifestação dos filhos de Deus. Não só a igreja aguarda por este momento, mas Paulo vai dizer que a natureza, a criação espera por este grande dia. O dia em que Deus vai dizer que o Senhor, o proprietário, o nosso dono vai dizer quem de fato é quem. Deus vai dizer quem é bom e quem não é. Não arranquem, porque vai chegar o dia que eu mesmo vou fazer isso. Ai daqueles que não forem encontrados em estado de trigo. Ai daqueles que forem encontrados em situação de joio. O próprio Senhor vai fazer essa separação. O próprio Senhor vai dizer de fato quem é quem. Esse dia virá, meus irmãos, dia em que o Senhor operará. E eu espero que você esteja no lugar certo. Eu não sei o lugar aonde você está. Se durante essa reflexão você fez uma meditação no seu coração. Eu não sei aonde você se colocou durante a leitura do texto bíblico. Mas eu espero que no grande dia você esteja no lugar certo. Eu espero que você seja a pessoa certa, fazendo a coisa certa. Eu espero que de fato você seja trigo de Deus. Para que serve o trigo? O trigo é uma bênção. Eu espero que de fato todos nós sejamos trigo, que Deus possa nos usar para alimentar as pessoas. Esse mundo tão faminto de Deus. Nós saímos na primeira esquina, nós observamos, no primeiro sinal, nós observamos a fome de Deus que há neste mundo. Que nós possamos ser encontrados como trigo. Trigo que o Senhor possa fazer pão para abençoar. Trigo que o Senhor possa quebrar. Você já quebrou o trigo? É muito fácil. Ele é muito simples. Ele é muito frágil. Diferente de nós. Não é diferente da gente. Que nós possamos ser esse trigo maleável na mão do Senhor, onde Ele possa quebrar, moer, e quando necessário até mesmo levar para o fogo. E lá fazer o seu pão para que nós possamos nos oferecer como bênção para este mundo, através de sua palavra. Aonde você está? Em que lugar você está? Se hoje for o grande dia da colheita, de que lado você estará? Você realmente é trigo de Deus?
Ou você é encontrado como joio no meio do trigo? Você foi plantado por alguém que veio à noite, na calada da noite, sem deixar rastros. Que lado você está? Eu gostaria de orar com vocês neste momento. E que essa palavra possa encontrar lugar no seu coração nesta manhã. Que ela possa encontrar terreno fértil no seu coração nesta manhã. Se você se esquecer de várias informações que eu disse nesta manhã, que você possa lembrar que o Senhor nos colocou neste mundo, nesta igreja, neste tempo, não para arrancar o joio, mas Ele nos colocou para plantarmos trigo. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar?